Olá pessoal, que bom que você está aqui mais uma vez. Nós traremos uma palavra de Deus para os nossos corações e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, deixa aí o seu pedido de estudo ou de mensagem que nós devemos trazer, que nós estaremos trazendo com o maior prazer. Então vamos para este estudo poderoso, o que fazer quando Deus está em silêncio. Glória a Deus, pessoal. O que fazer quando Deus está em silêncio? O silêncio de Deus não é abandono, mas é processo. No Salmos de número 13, do verso do 1 ao 3, diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com as minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atente-me, ouve-me, ó Senhor, me ilumina os olhos para que eu não adormeça na morte. O texto em que nós lemos aqui, esse texto fala o Salmo de Davi, e Davi também passou pela dor do silêncio. Você já orou e o céu ficou em silêncio? Já chorou e não sentiu a resposta de Deus? Já pediu direção e tudo parece parado? Existe um momento em que nós oramos, nada muda, nós clamamos e não vemos resposta, esperamos e o tempo passa, mas as coisas não acontecem. O silêncio de Deus é uma das maiores provas de fé que nós podemos ter na nossa vida. Mas entenda, o silêncio testa a nossa fé. O salmista enfrenta um período de depressão, de desânimo, está numa aflição terrível e tem a impressão de que Deus se afastou dele. Quantos momentos na nossa vida nós não passamos por isso? A questão é como que vamos superar, o que nós devemos fazer nesses momentos em que nós clamamos a Deus, mas o que recebemos é o silêncio de Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha só a expressão que Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz. Mas aqui nós aprendemos algumas lições. Primeira lição: as orações do justo podem não ser atendidas imediatamente. E pode parecer que Deus não está dando importância a elas. Sentimentos que podem vir sobre nós. Nós temos que entender isso. Que às vezes nós vamos clamar, mas ao tempo de Deus, para as coisas acontecer. A impressão de abandono por Deus no crente, durante as enfermidades, problemas financeiros, problemas conjugais, o caos severo, envolve família, emprego, igreja, situações que acontecem no nosso dia a dia. E isso tudo pode parecer que Deus não está ligando. Talvez você esteja com esse sentimento. O silêncio não significa abandono. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos. Por mais que vozes falem aos seus ouvidos que Deus tem te abandonado, Deus não nos abandona. Às vezes Deus está em silêncio, mas Ele está segurando a nossa mão. Que coisa linda! Jesus também experimentou o silêncio. Você lembra? Quando ele está lá na cruz do Calvário, ele diz: Deus meu, por que desamparaste-me? Mas 3 dias depois, o que aconteceu? A ressurreição. O silêncio não é o fim. O silêncio é um período em que Deus está trabalhando em nós. O que fazer quando Deus está em silêncio, então, Geraldo? O que eu devo fazer? Eu devo gritar? Eu devo murmurar? Não, de maneira nenhuma. O que você deve fazer é simples.
Primeira atitude que você deve tomar quando Deus está em silêncio contigo: continue orando, continue orando, continue falando com Deus. Davi continuou falando com Deus. Davi não ficou em silêncio diante de Deus. Davi não mudou o seu comportamento em relação com Deus. Silêncio não é sinal para nós pararmos. Mas 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Nós devemos continuar orando, continuar buscando a face de Deus. Pois bem, só Deus pode resolver os problemas. Só Deus pode solucionar esses problemas sobre a nossa vida. Segunda atitude: continue obedecendo. No silêncio de Deus, nós temos que continuar na obediência. Obedecer no silêncio exige uma maturidade. Exige uma maturidade espiritual, aonde você sabe que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando em nosso favor. Mesmo no silêncio, Deus não nos abandona, não nos rejeita. Silêncio não cancela a última ordem dada por Deus sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós não sabemos se Deus já deu autorização, como havia dado nas orações de Daniel. Que Deus, desde o primeiro dia, já havia ouvido a oração e havia enviado o seu anjo para trazer a resposta, mas houve impedimento. Fidelidade acima da emoção. Vamos continuar obedecendo. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. E nós amamos o Senhor. Não vamos entrar pelo caminho da desobediência, porque vozes estranhas estão dizendo que Deus não está nos ouvindo, que Deus não vai fazer nada sobre a nossa vida. É engano. Deus está trabalhando sobre nós. Terceira atitude: continue confiando. Confiança é decisão, não é sentimento. Entenda isso. Confiança é decisão. Você tem que decidir confiar em Deus neste período de silêncio em que você está enfrentando. Neste período em que você clama e parece que Deus não está ouvindo. Em que você pede uma direção e parece que Deus não está direcionando a sua vida. Nesse momento de turbulência, nesse momento de mar revolto, você tem que confiar em Deus. Tome a decisão correta. A decisão de confiar. Deus continua sendo fiel. E quando nós tomamos a decisão de confiar em Deus, a fé nossa mostra-nos uma fé madura, uma fé firme. Mas eu confio na tua benignidade. Davi alegra o coração no meio da indecisão, no meio da dúvida. Davi agora, no versículo de número 5 do Salmo 13, ele diz: mas eu confio. Ele decidiu confiar em Deus. Decida confiar em Deus também. Decida colocar toda a sua confiança em Deus para a glória e louvor do nome dele, e você verás a vitória chegar. A transformação em Davi é algo poderoso. Davi começa o salmo em dor, mas termina o salmo em louvor. Algo mudou dentro dele. Algo foi transformado dentro do coração de Davi. E assim é na nossa vida. Talvez você iniciou este vídeo com um coração apreensivo, duvidoso. Por causa do título chamativo, você parou para ouvir esta palavra. Mas você percebeu que agora o seu coração está mudado, como o coração de Davi. E o seu coração agora está acreditando, confiando e terminando adorando a Deus e dizendo: eu sei que o Senhor é fiel. No Salmo 13, verso 6, ele diz: cantarei ao Senhor, por enquanto me tem feito muito bem. Nem parece a mesma pessoa do verso 1. Nem parece.
Mas algo mudou dentro de Davi. O seu coração agora está confiante em Deus. Se Deus está em silêncio, continue orando. Se Deus está em silêncio, continue obedecendo. Se Deus está em silêncio, continue confiando. O silêncio é o intervalo antes da revelação da bênção de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Não se esqueça, curta, compartilhe, pois fazendo assim você estará evangelizando, ajudando outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está ali no período do silêncio de Deus e esta pessoa está esmorecendo. Compartilhe com ela, para ela ouvir esta palavra e entender que Deus é fiel.